de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Senhor, te pedir a tua graça, a tua misericórdia. Ó Pai, que a iluminação do teu Espírito possa, Senhor, nos fazer compreender a tua palavra, e o teu Filho, Senhor, seja exaltado e glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos ministrando nessa série, falando sobre a cruz, e aí a proposta para nós hoje é falar sobre o Natal e a cruz. Muito hoje é falado sobre o espírito natalino. Eu acho interessante essa expressão, porque essa expressão, ela nasce não de um contexto tão cristão, mas, na verdade, de uma vontade de dar presentes. Na verdade, o padre São Nicolau, ele começou nessa época de final de ano, uma prática entre as crianças e algumas famílias mais pobres a começar a dar presentes e presentes e presentes. Isso acabou se tornando um costume, e o cristianismo acabou adotando, e não apenas o cristianismo, como outras pessoas, independente de ser cristãos ou não, adotaram essa prática em toda a época do final do ano, em dezembro, a esse momento do espírito natalino, onde o espírito, não do Cristo, não de Deus, tem sido mais em ascensão do que necessariamente o nascimento de Cristo, onde o Papai Noel tem levado muitas pessoas a estarem sendo representados e dando presentes uns para com os outros. É um espírito que dá presente, é um espírito de amor, de compaixão, de perdão, e é apenas nesse período. O resto do ano você fica normal e esquece a prática de dar presente, de ser hospitaleiro, de qualquer outra questão cristã. Nada disso vale a pena, mas em dezembro, especialmente 24 e 25 de dezembro, o Espírito refloresce, nasce novamente, e nós começamos a nos confraternizarmos, começamos a dar presentes e dizer Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Mas qual é a mensagem do Natal para as nossas vidas? Ao ler um pouco sobre isso, e estudar um pouco sobre o Natal, nós vamos perceber que esse Natal que deveríamos celebrar, que não é a troca de presentes, nem tampouco o espírito natalino, na verdade, a celebração do Deus que nos ama de tal maneira, que foi enviado o seu próprio Filho, nascido em figura humana, que cresce, morre e ressuscita, para nos garantir a propiciação pelas nossas vidas, o perdão dos nossos pecados e a entrada no reino dos céus. Essa mensagem completa não apenas
uma troca de presentes e um espírito natalino que convergem-nos apenas em um momento de dezembro. Por isso eu queria relembrar para você alguns pontos importantes que esse Natal, que o significado do Natal traz para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, inicia o seu texto dizendo assim: João, o evangelista, inicia o seu evangelho dizendo: e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que tanto reflete o nascimento e a encarnação de Cristo, como também a sua pré-existência. Nós temos, por muitas vezes, a ideia de que Cristo nasceu há 2000 anos atrás. E que, a partir daquele momento, tudo se mudou e que tudo se começou. Não. Apenas cumpriu-se a profecia que nós lemos hoje no início do culto, quando o profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo nascer, ele proclama: um menino se nos deu, um filho se nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Apenas se cumpre a profecia do próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que irá nascer da mulher um que irá pisar na cabeça da serpente. Essa conjectura, essa ideia do Natal é apenas o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E João, ele comprova exatamente a ideia de que ele existe antes do seu nascimento. Ele é antes de todas as coisas. Tudo se fez por ele, nada do que existe foi feito sem o seu intermédio. Portanto, irmãos, o nosso Rei, o Cristo, o Verbo vivo que encarnou e que nasceu de Maria, sim, a Virgem, ele existia antes dela. Ele é pré-existente, ele é eterno, ele é imutável. Ele fez todas as coisas, nada acontece sem o seu intermédio. Por isso, uma das grandes verdades que hoje nós precisamos sair daqui é entender que o Natal nos lembra de que Ele é Deus, e Ele é Deus antes do seu nascimento. Mas em segundo lugar, o Natal nos lembra da sua encarnação. O nascimento de Cristo nos lembra a encarnação do Verbo, do Logos, da Palavra de Deus. Ela se fez carne e habitou entre nós. Nos lembra, irmãos, que essa encarnação, ela era extremamente necessária. É o segundo Adão, aquele que sem pecado habitou entre nós. Cristo, irmãos, Jesus, foi enviado ao mundo com um propósito não apenas de trazer presentes, nem de fazer você perdoar aquele que tem te ofendido. Isso pode ser praticado por você. Mas ele veio com o propósito de morrer no seu lugar. Ele é aquele que o profeta Isaías diz que ele é o servo sofredor. E para isso precisaria nascer e encarnar, mas sem pecado. Por isso, necessariamente de uma mulher virgem. E quando o anjo falou com Maria, disse: Maria, tu és agraciada, de ti nascerá o Filho de Deus. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, que o poder de Deus o envolveu no ventre daquela mulher. Não houve toque humano, não houve a ação masculina,
Não, um milagre, novamente uma ação milagrosa, como exatamente na criação, quando Deus criou Adão e criou Eva. Deus novamente faz uma ação, onde agora o verbo vivo, o próprio Deus é encarnado, agora no ventre de uma mulher, para encarnar e morrer por aqueles que serão os seus seguidores. Esta ação era necessária porque nos lembra que nós pecamos. O primeiro Adão falhou. O responsável, o representante da raça pecou, e porque ele pecou, nós consequentemente pecamos junto com ele, e isso, irmãos, nos trouxe agora uma culpa herdada, um pecado herdado, nos fazendo agora sermos pecadores, condenados ao inferno, e era necessário que um nascesse sem pecado. Foi por isso que o próprio Deus profetizou em Gênesis. Foi por isso que Isaías profetizou. Foi por isso que tantos outros profetas no Antigo Testamento profetizou. E ele cumpre, nascendo ali no tempo certo, no momento exato, quando houve a completude dos tempos, nasce ele sem pecado, para se fazer pecado, como disse o apóstolo Paulo no seu livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu pecado, mas se fez pecado por mim e por você. E isso foi necessário porque um homem precisaria morrer para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso, para expiar a culpa e propiciar o nosso pecado diante de Deus. Por isso, que ele nascesse. Por isso, irmãos, a segunda verdade desse momento do Natal que me chama a atenção é, a primeira, a sua pré-existência. Segundo, a sua encarnação. A sua encarnação nos mostra uma ação do próprio Deus, como agindo no tempo certo, na hora exata, com um homem sem pecado, sendo o próprio Deus encarnado para viver e morrer. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que agora o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens. A terceira coisa que me chama a atenção, nesse momento do Natal, além de entendermos que ele é pré-existente, de entendermos a necessidade da encarnação de Deus, de uma ação miraculosa do próprio Deus, protegendo no seu nascimento, tornando o homem sem pecado, para que ele morra pelo pecado de muitos, mas também a necessidade que ele teve de se humilhar, de se esvaziar. Nós por muitas vezes, irmãos, olhamos para as nossas próprias vidas e nos achamos tão pequenos e ao mesmo tempo tão grandes. Temos dificuldade de amar o próximo. Temos dificuldades de perdoar, como falamos no domingo retrasado. Temos dificuldades de ser cristãos. Porque, irmãos, em algum momento da nossa vida, nos achamos que somos melhores. E para perdoar, para amar, para fazer algo ao próximo como servos de Deus, nós precisamos nos humilhar ou nos esvaziar. Algumas vezes eu me pergunto se nós temos do que se esvaziar. Mas ele deixou a sua glória.
Ele deixou o seu poderio e por amor se humilhou, assumindo a forma de servo em figura humana, simplesmente porque Ele te amou. Diga ao teu irmão assim, olha, Jesus se humilhou por amar você. Por muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção nesse significado da ação do próprio Cristo em se humilhar por amar você. Ele deixou a sua glória, Ele deixou todas as coisas e veio para assumir um grande cargo, um grande peso sobre suas costas. Estava o pecado de todos que Ele ama, de todos os que o seguem, para que Ele possa dar acesso à entrada no reino dos céus. Ele assumiu, Ele com o seu sangue está selando os seus eleitos, e Ele está te amando, cuidando. Ele se tornou agora o seu sacerdote, Ele se tornou agora o rei que está no controle de todas as nossas vidas. Ele é o sacerdote que se sacrificou por nossas vidas. Ele é o profeta que nos revela a Deus. E isso, as suas ações aqui na terra, os seus ofícios como rei, profeta e sacerdote. Como profeta, ele tem e revelou, e tem nos revelado Deus. Como sacerdote, ele tem nos aproximado do próprio Deus, mas também se sacrificou. Ele não foi apenas aquele que mediou, mas ele foi o próprio sacrifício. Ele foi o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o próprio Cordeiro Pascual, aquele que perdoou e que se sacrificou por nós. Ele foi pré-existente. Ele se encarnou. Ele se humilhou. Mas o que me chama a atenção também, nesse momento tão especial, onde o Espírito natalino nos converge, nos traz a um momento tão especial de darmos presentes, de nos achegarmos à família, de podermos estar próximo, de ligar para aquele que está distante, a olhar para alguns presépios por aí e ver a figura da criança. E aqui mora um grande perigo. A olhar para a criança, esquecemos que a criança cresceu. A criança, que era e é o próprio Deus, veio ao mundo com propósitos. E quando ficamos apenas na criança, esquecemos da cruz. Quando olhamos apenas para aquele presépio, esquecemos da cruz, do seu propósito, da sua ação singular e única, que Ele fez por mim e por você. E aí mora um grande perigo, irmãos, onde as pessoas esquecem do que Cristo fez realmente. Cantamos, celebramos, mas o mundo está por aí, irmãos, não celebrando ao Cristo que morreu na cruz. Mas uma criança que, desculpe-me, sem propósito, sem significado. Eu não posso olhar para o Natal e esquecer da cruz, porque tudo está dentro do plano de Deus. Não existe apenas o Natal. Existe um pacote integral dentro do plano da progressividade de Deus ao longo do tempo. Deus enviou o seu Filho com efeito da profecia do Antigo Testamento, e Ele veio no tempo certo com um propósito específico de morrer na cruz. Então eu não posso falar do Natal sem esquecer da cruz. E a cruz, irmãos, nos chama a olhar para nós
e entendermos o que Ele fez por nós. Ele foi o Cordeiro. Ele foi o sacrifício. Ele morreu. Ele morreu no meu e no seu lugar. Alguns irmãos olham para essa mensagem e esquecem da cruz porque querem ficar apenas no Natal do nascimento, porque o Natal do nascimento não exige de nós, não revela para nós que somos pecadores e condenados, mas o menino que nasceu é uma mensagem linda, de esperança. Mas a mensagem é incompleta. Por isso ela aponta para a cruz e revela para nós o amor de Deus, a ação do homem e a necessidade que nós temos de Deus. E é por isso que muitos estão lá fora, irmãos, e não conseguem entender a cruz. Hoje muitos estão aí se reunindo com os seus banquetes, com os seus perus. Se tiver algum aqui, me chame que eu vou comer, viu? Não é bom, não é ruim. Mas se esquecem da verdadeira ação de Deus em suas vidas. Um menino nasceu, um filho se nos deu, mas ele se torna o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o homem que morreu na cruz do Calvário. Mas essa mensagem, irmãos, se parasse aqui, ela ainda se tornaria incompleta. Porque além dele ser pré-existente, além dele ter encarnado, além dele ter se humilhado, além dele ter morrido na cruz, essa mensagem finaliza-se com a sua ressurreição. Diga ao teu irmão assim, olha, ele ressuscitou. Glória a Deus, porque ele ressuscitou. A mensagem, irmãos, do Evangelho nos traz à tona e nos mostra que as primícias dos mortos, o Cristo ressurreto, não está mais na tumba. Ele ressuscitou, e essa é a mensagem que a igreja primitiva, ela vem trazendo ao longo do tempo, e que por muitas vezes, por mais ou por menos, nós precisamos sempre lembrar que Ele ressuscitou, e é por isso que nós vamos ministrar a Santa Ceia nesta noite, porque Ele ressuscitou, e é por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque Ele ressuscitou, é por isso que nós estamos celebrando o Natal, porque Ele ressuscitou, é por isso que nós temos que respirar, cantar, exaltar e viver para a glória dEle, porque Ele ressuscitou. Deixa eu dizer um detalhe para você. Se ele não tivesse ressuscitado, não existia Natal. Se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, vã, como diz o apóstolo Paulo, seria a nossa fé. Não haveria sentido de estarmos aqui celebrando. Não haveria sentido de estarmos aqui cultuando todos os dias, todos os domingos, cantando e exaltando ao Rei dos Reis, que morreu na cruz em nosso lugar. Se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Sabe qual é o grande, irmãos, problema do Natal? É que o comércio tomou conta do Natal e cegou as nossas vistas para o Cristo ressurreto. Para o Cristo que está no trono. Para o Cristo que está no controle da história.
para o Cristo que ressuscitou. Essa, irmãos, é a mensagem completa que precisa ser lembrada, e lembrada não apenas numa data comemorativa e comercial, que é o Natal, mas todos os dias, todos os meses. Precisamos lembrar de que Ele ressuscitou. Quando eu olho para as páginas, irmãos, do texto de Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber que essa era a mensagem e a pregação, que todas as vezes que eles tinham a oportunidade de falar, eles diziam: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quando eles tinham a oportunidade de falar do Cristo, eles diziam: olha, aquele Cristo que vocês mataram, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, nós precisamos hoje declarar que aquele menino que nos deu, o filho que nasceu, a promessa enviada pelo próprio Pai para morrer no nosso lugar, ressuscitou. E isso nos garante a esperança e a certeza de que eu e você iremos ressuscitar. Você se sente alegre por isso, irmãos? Por último, irmãos, além dele ser pré-existente, além dele ter encarnado, além dele ter se humilhado, além dele ter morrido na cruz e ressuscitado, a Bíblia diz, irmãos, que ele foi exaltado. O texto de Filipenses diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A olhar, irmãos, para o Cristo ressuscitado, mas exaltado por Deus, eu me pergunto por que hoje, em vez de Cristo ser exaltado, os homens são exaltados. A amizade é exaltada. Os presentes são exaltados. O padre São Nicolau, que se tornou o Papai Noel, é exaltado. Você não entra em um shopping center sem que você veja a figura do Papai Noel. A figura humana, a amizade, a fraternidade hoje tem sido exaltado, mas quem deveria ser exaltado nesta noite, e não apenas nessa noite, mas em todos os dias da nossa vida, por muitas vezes nós não exaltamos. Nós nos esquecemos dele. Nos esquecemos que ele morreu em nosso lugar, que ele pagou os nossos pecados. Por isso, eu convido você e desafio você nesta noite a olhar não apenas para uma criança na manjedoura, mas para olhar para a mensagem completa do Cristo que nasceu, encarnou, que é antes de todas as coisas, que veio com um propósito de morrer no meu e no seu lugar, mas que ressuscitou. E quando ressuscitou, ele foi exaltado por Deus, e que precisa ser exaltado por mim e por você. Por isso eu convido você nesta noite a exaltar ao Rei dos Reis,
ao Senhor dos Senhores, aquele a quem é dado toda a honra, toda a glória, todo o domínio, a Ele a quem o louvor é para todos sempre, ao Emanuel prometido, ao Deus conosco, ao que presente está, mas que continua reinando, e que todo joelho se dobre perante Ele e confesse que Ele é o Senhor. Você pode ficar em pé? Eu convido você a orar nesta noite.